Olá, amado irmão e irmã, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Desde já vos desejo um excelente fim de semana. Hoje, sábado, dia 26 de setembro, a igreja celebra uma das memórias muito bonitas, não só a de Nossa Senhora no sábado, como também desses dois irmãos, podemos dizer dessa forma, Cosme e Damião. Cosme e Damião, médicos que exerciam gratuitamente a profissão segundo a antiga tradição, padeceram o martírio em Síria, e seu culto difundiu-se muito em toda a igreja desde o século IV. Amado irmão e irmã, hoje meditaremos neste sábado, dia 26, o Evangelho de São Lucas, que se encontra no capítulo 9, dos versículos 43b a 45. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus queria dizer. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre isso. É interessante que o medo dos discípulos aqui é em tentar uma outra explicação a respeito do sofrimento que Jesus iria passar de ser entregue às mãos dos homens e sofrer o seu martírio. Era o que Pedro já tinha passado. Mas podemos observar que Jesus faz um pré-anúncio do que irá acontecer na sua vida por assumir o reino. O Evangelho nos explica o que impedia a sua compreensão. E aqui observamos dois pontos interessantes. No primeiro lugar, o Evangelho nos apresenta e nos coloca em uma situação bem delicada. Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. A delicadeza do que Jesus pregava, anunciava, salvava e proclamava enchia os olhos dos seus discípulos e daquele povo que o acompanhava de ricas e copiosas alegrias. No versículo 43, vimos isso. Todos ficavam admirados. Os discípulos viviam naquele momento em um contexto de ascensão e de conquista, porque Jesus estava fazendo sucesso no meio deles, estava chamando a atenção de muitos pela sua obra. As circunstâncias atuais cegavam os discípulos porque eles não eram capazes de compreender verdadeiramente o que Jesus tinha vindo fazer ao mundo. E interessante que o impossibilitavam deles transcenderem, irem mais além e observar o futuro, que seria para Jesus um futuro sofrido. Diante de ameaças de uma trágica tendência, é fechar os olhos aos ouvidos, negar o que a coisa realmente seja verdadeira. É interessante que no segundo lugar nós observamos isso. O primeiro lugar, as belas coisas que Jesus proclamava e enchia os olhos e os ouvidos dos discípulos de grande alegria. O segundo e último momento, observamos que aqui eles não estão transcendendo, eles não estão vendo um futuro messiânico que seria a salvação de todos. O homem é aquele que veio para assumir a humanidade inteira e fazer com que a graça do amor de Deus seja permanente no meio de nós. Amado irmão e irmã, o Filho do Homem vai ser entregue e vai sofrer. Mas Jesus quis mostrar aqui que, segundo a capacidade do seu amor e a sua misericórdia, cada um de nós devemos aceitar a sua palavra.
aceitar suas palavras e fazer com que momentos de nossa vida se tornem felizes na presença de Jesus. O próprio Paulo, na carta aos Coríntios, do capítulo 1, 18, ele vem nos dizer desta forma: a sua incapacidade de aceitar essas palavras do Mestre nos lembra de como é difícil entregar ou entregar-se à própria cruz. Em nossa compreensão ou a compreensão de Jesus, a missão é árdua, mas carregar a cruz de cada um de nós nos leva a compreender o verdadeiro momento salvífico que Jesus veio fazer por cada um de nós. Eis que vos dou a minha própria vida, eu não a tiro de vós. Amado irmão e irmã, que essa alegria de contemplar as palavras de Deus e vivenciar em nosso coração um futuro transcendente, tenhamos um excelente sábado. Que Deus os abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.